Passando agora, então, para as famílias. A primeira família de hidrociclones que nós vamos apresentar é a família CBV-denco. Essa família é caracterizada por não apresentar razão de líquido, certo? Ela não tem saída de líquido aqui no underflow. Então, o projeto é muito parecido com o dos ciclones. A geometria, então, do CBV-denco, nós temos aqui, então, as relações desse diâmetro DI da seção circular de alimentação em relação ao DC, né? Esse comprimento que existe entre o topo e o início do Vortex Finder. O D0, que é a saída aqui do overflow em relação ao DC. Esse L, que é o comprimento total do meu hidrociclone. E um ângulo de cone de 20 graus. A velocidade na entrada, então, do equipamento, agora é a vazão dividido pela seção circular, que é π DI ao quadrado, dividido por 4, né? Passei o 4 multiplicando aqui em cima. Atenção, então. Esse tipo de hidrociclone não possui saída de líquido no underflow, tá? Isso vai, então, interferir diretamente nos nossos cálculos. O catálogo do fabricante dessa família de hidrociclones menciona a existência de alguns valores fixos de diâmetro, né, valores comerciais para diâmetro DC aí da parte cilíndrica de hidrociclones. Então, nós temos hidrociclones de 2, 3, 4, 8 e 12 polegadas. Uma das formas deles nomearem esse hidrociclone é quando eles falam 4H, eles estão se referindo aí a 4 polegadas, tá? Os valores de queda de pressão desse tipo de hidrociclone fica aí entre 20 e 60 psi. Quanto agora ao diâmetro de corte dessa família de hidrociclone. Então, nós temos aqui a equação geral. E nessa equação geral, o FRL vai ser 1, porque eu não tenho razão de líquido, certo? O valor do K aqui vai ser 0,056. E agora a gente tem um efeito aqui da concentração volumétrica de sólidos. Isso nos leva, então, à nossa equação aqui do Massarani, tá? Já substitui o K. E substitui o P, que é a exponencial de 4 vezes CV, que é a concentração volumétrica de sólidos. Como calculamos, então, a concentração volumétrica de sólidos da alimentação? É o volume de sólidos que eu tenho na alimentação, dividido pelo volume da suspensão. Quem é o volume da suspensão? O volume dos sólidos mais o volume dos líquidos, certo? E assim a gente consegue, então, calcular CV. Muito cuidado, porque muitas vezes esse valor ele não é dado explicitamente. Muitas vezes você vai receber o valor da concentração. Por exemplo, eu tenho 180 gramas de sólido por litro de suspensão. E aí você vai precisar transformar isso para a concentração volumétrica de sólidos. A eficiência individual de coleta para o ciclone CBV-denco é dado por essa relação, de acordo com Peçanha 1979. Se a razão D sobre D estrela for menor do que raiz de 2, eu utilizo essa relação. E se D sobre D estrela for maior do que raiz de 2, a eficiência individual de coleta já é 1. Isso nos leva a um gráfico similar a esse, tá? Em que, a partir desse raiz de 2 aqui, a minha eficiência individual de coleta já vale 1, tá? Nesse eixo aqui eu tenho o meu diâmetro D qualquer, né, da minha distribuição, dividido pelo D estrela, que é o diâmetro de corte desse equipamento. A eficiência global de coleta. Então, a eficiência global de coleta, como a gente não tem o RL, né, a eficiência global de coleta é igual à eficiência global de coleta reduzida, certo? Que é a integral de 0 a 1 da eficiência individual dx. A gente multiplicou pelo dd aqui, fez aparecer esse dx dd, certo? E agora, se eu conheço, então, o modelo da distribuição granulométrica, se eu tenho essa distribuição de frequência, eu consigo, então, fazer essa integral, tanto numérica ou analítica, se tiver, né, solução analítica, e obter a eficiência global de coleta. Para a família CBV-denco, que usa uma distribuição de tamanho de partícula na alimentação, seguindo o modelo GGS, essa integral aqui tem solução analítica e é possível, então, calcular facilmente essa eficiência global de coleta por essas relações. Então, né, o modelo GGS, os parâmetros são quem? É o K, né, e o M.
certo? Tendo, então, o valor de K e M, ou seja, conhecendo o modelo da distribuição granulométrica da alimentação, eu consigo, então, facilmente calcular. Eu faço primeiro a relação de K com D estrela e vejo qual das duas equações aqui eu vou utilizar nesse cálculo. Para todos os outros modelos de distribuição de tamanho de alimentação, como o modelo log normal e o RRB, para a família CBV-DENCO, não tem solução analítica, tá? E sim solução numérica, que foi colocada na forma de tabelas e gráficos. Nós podemos, então, utilizar esses gráficos. Então, esse é o gráfico da eficiência global de coleta para o modelo RRB, para a família CBV-DENCO, certo? Em que aqui a gente tem a eficiência global em função do parâmetro do modelo sobre o D estrela. E aqui eu tenho para o modelo log normal a mesma coisa, eficiência global de coleta em função do parâmetro do modelo sobre o D estrela. E aí, para o outro parâmetro, a gente tem aí várias curvas para a gente fazer a leitura. Ah, professora, eu não tenho aqui o valor do parâmetro de 3,7. Então, eu vou interpolar, por exemplo, entre 3,5 e 4, eu interpolo uma curva de 3,7 para fazer a leitura. Outra família de hidrociclones é a família Bradley. Nós temos aqui, então, a relação geométrica, né, dessa família. Nós podemos observar que esse ângulo do cone ele é bem menor do que da família do CBV-DENCO. E diferente do hidrociclone CBV-DENCO, a família Bradley já tem razão de líquido, certo? Então, nós vamos aqui também ter valores de DU sobre DC variando entre 0,7 e 0,15. O valor de trabalho de Reynolds vai de 3/10 à terceira até 2 vezes 10 à quarta. E aqui temos a equação de quem é o Reynolds. Como essa família tem razão de líquido, agora nós vamos mencionar o D estrela com esse apóstrofe aqui, mostrando que esse é o diâmetro de corte reduzido, ou seja, é o diâmetro de corte devido à ação do campo centrífugo, que é o que é dado pela correlação. Então, tendo aqui a nossa equação, né, de Massarani, nós podemos aqui já identificar o valor do K, certo? Que é um valor menor do que o do outro hidrociclone, mostrando que ele é para partículas mais finas. E nós temos aqui esse termo função do RL, tá? Então, essa aqui, 1 sobre 1 mais 1,73 RL, é a função de RL. E essa outra parte da função, ela é o nosso P, que é uma função aí da concentração volumétrica de sólidos. A razão de líquido desse hidrociclone pode ser dada por essa relação, que nós temos o parâmetro B de 55,3 e aquele parâmetro C de 2,63, certo? Então, quanto maior for o tamanho do diâmetro do underflow, maior é a razão de líquido e menor é aí o meu D estrela. A eficiência individual de coleta pode ser dada, então, por essa relação, tá? Em que nós temos aqui D sobre o D' sobre o diâmetro de corte reduzido. A eficiência, então, global de coleta, ela é dada, então, por 1 menos RL vezes a eficiência global reduzida, mais o RL. Nós podemos calcular a eficiência global de coleta reduzida pela integral, então, da eficiência individual dx. Para o modelo de distribuição granulométrica de sólidos RRB, essa integral tem solução analítica. Então, essa equação pode ser utilizada para calcular o I, que é a eficiência global reduzida, e assim podemos calcular a eficiência global total de coleta. Para os outros modelos, nós precisaremos fazer, então, a integração desses dados, ou utilizar gráficos e tabelas. A perda de carga, então, entre a alimentação e a descarga do overflow é dado por essa relação, em que nós temos um número de Euler aí, um beta de 7.500, tá? Mostrando aí que esse tipo de equipamento, como ele separa diâmetros de partícula bem pequenos, ele também leva aí a um grande consumo energético. Já a família Rietema é outra família muito utilizada, que nós temos, então, a geometria, né, desse equipamento. A gente pode observar, então, que o ângulo do cone é um pouco maior do que a família Bradley. Temos aqui, então, as razões DU sobre DC, que vai de 0,1 até 0,3, a faixa de número de Reynolds utilizada no equipamento.
O diâmetro de corte reduzido para essa família é dado, então, por essa relação. Nós podemos observar aqui que o valor de K dessa família é um pouco maior, mostrando que ele coleta partículas um pouco maiores do que a família Bradley, tá? Nós temos aqui a mesma função RL e aqui nós temos, de novo, a mesma função P, né, que leva em conta a concentração volumétrica de sólidos da alimentação. A razão de líquido pode ser dada por essa relação, que é esse fator B de 145, que multiplica DU sobre DC, elevado a esse fator C de 4,75. A eficiência individual de coleta é calculada pela mesma correlação utilizada no hidrociclone Bradley. Nós temos aqui a eficiência individual de coleta. A eficiência global de coleta também é calculada da mesma forma da família Bradley. Tá? Então, a gente tem aqui as mesmas equações, calculamos a eficiência global reduzida. Para o modelo RRB, ela tem solução analítica. E para os outros, nós precisaremos, então, de gráficos e tabelas para poder fazer a estimação da eficiência global reduzida. E, por fim, conhecendo o RL, nós calculamos a eficiência global de coleta. A perda de carga para a família Rietema, ela é bem menor do que para a família Bradley, mostrando aqui que o custo energético desse tipo de equipamento é menor, uma vez que também separa partículas de tamanho maior. Temos aqui, então, algumas tabelas, tá? Mostrando aqui diâmetros de hidrociclone e a faixa de tamanho de partícula que eles coletam. Aqui eu deixo para vocês também algumas outras famílias de hidrociclone, além, né, do CBV-DENCO aqui, do Bradley e do Rietema, nós temos essas outras famílias aqui, com as proporções de tamanho, tá? E relações de diâmetro DC possíveis, são famílias clássicas retiradas aí do livro do Swarovski. Bem, essa foi a nossa aula de hidrociclones. Aqui estão as referências utilizadas para o estudo desse conteúdo. Como atividade, então, da aula 13, a aula de hoje, a empresa de vocês deve procurar vídeos sobre o funcionamento dos hidrociclones e suas aplicações industriais e colocar no site da empresa. Vocês já também podem pensar e escolher um tema para o projeto orientado de hidrociclones. Assista agora a nossa próxima aula de exercícios sobre o dimensionamento de hidrociclones. Vejo vocês na próxima aula.